Olá e bem-vindos a mais um Notícia da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Hoje a gente vai falar do alerta da OMS em relação à pandemia na Europa. Na Áustria, várias questões aí também em relação ao Covid-19. Já na Alemanha, vamos conversar bastante, claro, sobre a corrida eleitoral, o coronavírus e a greve dos trens. O giro pela vizinhança nessa semana passa por Dinamarca e Suíça e o Brasil apareceu de novo no noticiário por aqui, então a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. O fundo tá um pouco diferente porque está uma bagunça aqui agora, tá? Desculpa. Mas não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com quem possa se interessar aí pelas informações. A União Europeia retirou os Estados Unidos da lista de viagens seguras em tempos de Covid. E os países europeus, então, agora começam a impor novas restrições de entrada para quem vem dos Estados Unidos. Além disso, a OMS emitiu um alerta de que espera centenas de milhares de mortes por Covid até o final do ano na Europa. Há preocupações aí com a baixa adesão às vacinas, além de variantes mais contagiosas, um número de viagens no verão que foi muito alto e relaxamentos de restrições. Na Áustria, as doses de reforço de vacina, conhecidas como as booster shots, começaram a ser aplicadas para profissionais de saúde e pessoas de alto risco. A expectativa é que todos consigam receber uma terceira dose da vacina 6 meses depois que a sua imunização foi completa. O país está preocupado com a alta nos números. Tanto a taxa de novas infecções quanto a ocupação dos leitos hospitalares está subindo, especialmente por conta de novos casos em pessoas não vacinadas e casos em pessoas retornando de viagens. A expectativa é que nesse mês a ocupação de leitos de UTI chegue a 10%, que pode parecer pra gente uma taxa meio baixa, mas ela acaba implicando em que certas cirurgias não essenciais vão ter que ser postergadas. Então é sério. Essa semana, a coalizão governante vai tentar, então, conversar sobre trazer novas medidas que aumentem aí a taxa de vacinação e protejam a população. Espera-se, então, que medidas que já estão em vigor em Viena, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras em lojas e a validade mais curta dos resultados de testes, como aí um ticket de entrada, sejam estendidas para o resto do país. Assim que tivermos novidades, eu vou colocar no Instagram. Aliás, o ministro de Saúde, Mungstein, disse essa semana que ele gostaria de tornar mais rigorosas, né, as regras de entrada, especialmente para aquela chamada gastronomia noturna. Ele chegou a citar, inclusive, as famosas festas nos resorts de esqui. Lembrando que a Áustria foi palco de um super polêmico Super Spreader Event no início da pandemia, justamente em uma dessas cidades de esqui aqui. O ministro defende que, para proteger pessoas não vacinadas, elas não possam ter acesso a esses locais. Ou seja, ele quer instituir aquela regra 1G, então só vacinados, para baladas e clubes. Na Alemanha, estamos a 3 semanas das eleições federais e a corrida está ficando aí cada vez mais tensa. Depois do primeiro debate, as pesquisas de intenção de voto colocam Olaf Scholz do SPD ainda mais na liderança, com 25% das intenções de voto contra 20% do Armin Laschet, que é o candidato da CDU-CSU, então o candidato da situação, né? Os conservadores, então, eles partiram aí para ofensiva, meio a ofensiva alemã, assim, né? A Merkel, por exemplo, sugeriu que Scholz estaria aberto para fazer coalizões com a extrema esquerda e deixou claro que com ela, como chanceler, esse tipo de parceria nunca aconteceria. O Laschet também foi para o ataque e apresentou seu time de governo, caso, né, ele seja eleito. A equipe de 8 pessoas tem 4 mulheres e 4 homens, sendo que um deles é negro. O candidato da CDU disse que a diversidade aí da sua equipe reflete a diversidade da Alemanha e do seu bloco mais conservador e disse que ele está ansioso aí para ver qual vai ser a equipe da SPD. Os números de novas infecções de coronavírus também sobem na Alemanha. O país aprovou a regulação que permite que escolas, jardins de infância e casas de repouso perguntem o status de vacinação dos seus funcionários. Então, o texto da lei permite que funcionários sejam remanejados internamente, dependendo do estado de vacinação, e que as instituições deixem de empregar pessoas não vacinadas, ou deixem de contratar, na verdade, pessoas não vacinadas. O Sindicato de Trabalhadores de Trens na Alemanha e a empresa Deutsche Bahn ainda não conseguiram chegar em um acordo para terminar a greve antecipadamente ou evitar aí novas greves. Os trabalhadores pedem um aumento salarial e bônus de coronavírus. A Deutsche Bahn até concordou, mas quer que o aumento seja feito em etapas até o final aí de 2022 e que seja válido apenas para quem trabalha há mais de 14 meses.
o sindicato GDL não concordou com essa proposta da empresa. Falando um pouco então sobre os nossos vizinhos, a Dinamarca começou nessa semana um julgamento histórico contra uma ex-ministra de imigração no país, um julgamento de impeachment, que não é uma coisa comum de acontecer por lá. Essa política está sendo acusada de ir contra as leis do país ao dar ordens para que casais procurando asilo fossem fisicamente separados durante o processo, caso eles fossem aí menores de idade. Essa ex-ministra chegou a ficar famosa por lá, pelo mundo todo, na verdade, por conta de suas políticas bem rigorosas contra a imigração, que incluíam até planos já cancelados de enviar todos os refugiados para uma ilha aí na costa da Dinamarca. A Suíça postergou decisões sobre tornar mais rigorosas as medidas contra o coronavírus, inclusive talvez impor uma obrigatoriedade de um Covid Pass para entrar em bares e restaurantes. As autoridades decidiram, então, aguardar a evolução da pandemia e das taxas de vacinação. Essa semana, uma ministra cantonal causou uma polêmica por lá ao dizer que acredita que qualquer um que seja contra vacinas deveria, então, preencher um formulário abrindo mão de ser hospitalizado se pegar Covid. A ministra da Saúde local disse que essa medida seria consistente com as crenças de quem é contra a vacinação. O Brasil apareceu de novo nos jornais aqui da região, dessa vez foi por conta de uma condenação de uma mulher pelo assassinato do seu marido. Isso que chamou a atenção por aqui, especialmente porque o marido era um embaixador da Grécia. A brasileira Françoise de Souza Oliveira foi condenada por matar seu marido com um plano macabro, segundo a decisão da juíza, que incluiu a participação do seu amante, um policial militar. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Esse vídeo é o 1º de setembro e no Instagram vocês conseguem ver um post com tudo que muda e também aí os principais feriados do mês para já ficarem preparados. Lembrando, esse mês não tem muito feriado, mas além disso, às terças e quintas eu tô fazendo um boletim de menos de 1 minuto com as manchetes do dia, que posto, assim como esse vídeo aqui, no Instagram, no YouTube, como um podcast e como texto no site. Como sempre, qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Uma boa semana pra gente, se cuidem porque infelizmente a pandemia ainda não passou e tchau!